Entrevistas com os candidatos a prefeito de Campos é um oferecimento. O ENF, uma universidade a serviço da sociedade. Aqui é ciência. A SIC, a Associação Comercial e Industrial de Campos. Há 129 anos, comprometida com desenvolvimento econômico e social. 8h12, de volta com Folha no Ar, primeira edição, e no programa de hoje, sexta-feira, dia 30 de outubro de 2020, estamos recebendo o candidato do PMN à Prefeitura de Campos, o Cláudio Rangel. Só quero lembrar rapidamente aqui que logo mais, às 18h15, teremos o programa Folha no Ar, segunda edição, com o último candidato aí entrevistado à Prefeitura de São Francisco, que é a Francimara. E na semana que vem, os candidatos à Prefeitura de São João da Barra, o Arnaldo Neto, que está junto do Marco Antônio, eles estão comandando aí esse programa da segunda edição. Arnaldo Neto, voltamos com você, ou podemos, nesse bloco, voltar com o Aldir também, as eventuais contradições de candidatura, alguns temas aqui colocados pelos ouvintes, algumas perguntas colocadas pelos ouvintes que nos acompanham aqui pelo streaming no Face e também pelo grupo de WhatsApp do programa, né, e também do blog Opiniões. Arnaldo. E a gente pode começar com o Aldir, esse bloco. Aldir. Anterior. Então vamos lá, Aldir. Candidato, a gente falou bastante aí no primeiro bloco sobre essa pesquisa Paraná, sobre a eleição aqui no Municipal de Campos. Colocando Vladimir e Caio numa dianteira, no primeiro turno e um cenário indefinido no segundo turno. Nessa pesquisa, o senhor aparece com 0,8%, né, 1% no arredondamento das intenções de voto. Como que o senhor avalia e viu essa pesquisa? É normal, né? Eu não sou homem público, eu não vivo na mídia, eu não tenho programa de televisão, partido pequeno, né? Rádio, jornal também. Olha só, eu tenho que interpretar muito bem, foi feito por eles, né? Está na interpretação da população. Eu posso dizer que eu estou bem. Como você me perguntou, você também vou perguntar a você. Você acha que a pesquisa está batendo certinho diante do trabalho, né? Que cada candidato vem diante da televisão, dos jornais e da participação na rua. Você acha que ela está comprometida certa aí também? Você acredita? Como eu falei, nós somos 350 mil eleitores. Aí fez uma avaliação num número de 800 ou 900 eleitores. Então eu posso dizer que eu estou muito bem. Se eu estivesse em outras ocasiões na mídia, né, como até político, passado por algumas eleições, né, eu não, a primeira vez, aqui com pouco recurso, com a minha iniciativa, o trabalho que eu venho oferecendo, né, eu me sinto tranquilo e estou aguardando esses 15 dias finais aí e que a população vai interpretar muito bem quem merece aquele voto bonito de cada cidadão para ser o prefeito e também o vereador que possa comandar o destino do nosso município. Tá certo? Tá, seu Cláudio, o senhor colocou aí, tem pouco tempo de TV, acho que você tem que 7 segundos, ou pouco, ou menos que isso, ou nem tem esse tempo de TV? Isso. Como?
Eu não tenho partido, não tenho tempo de televisão, de rádio, etc, né? Certo. Então, qual que é a importância dos debates, por exemplo, numa situação dessa? Aqui o senhor concedeu entrevista como os demais candidatos, o mesmo espaço foi concedido, mas para esse embate de ideias, para essa conversa de propostas entre os candidatos, qual a importância dos debates que vem acontecendo? O primeiro já aconteceu, o segundo na próxima semana, tem outros para serem realizados nesse pleito de Campos. Ótimo, mas se tivesse todo dia seria melhor. Embora poderia ficar até um pouco enjoativo, né? Mas eles têm todo dia, 2, 3 vezes por dia. E o que eu tenho? Eu tenho as pernas na rua para andar, né? Debate. Bom, uma semana ou 2 que nós estivemos conversando, né? Ótimo. Foi uma aceitação bonita diante do nosso público, né? Mas eles têm diferencial. Mas eu não estou reclamando que mesmo com essa distância, né, de pontos aí, eu acho que eu estou beliscando o calcanhar de cada um. Eu acredito que eu estou muito bem ainda. Vamos aguardar mais uns dias para poder a gente ter uma ideia melhor do que pode acontecer. E qual foi a sua avaliação, candidato, do debate, o primeiro debate que foi realizado entre os candidatos a prefeito de Campos na última segunda-feira, o debate da Carjoca, que não teve a presença, né, do Vladimir, do Caio e do Beethoven, que no dia seguinte abriu mão da candidatura para Carla Valesca assumir a cabeça de chapa do PSDB. Mas qual foi a sua avaliação desse primeiro debate? E do Calil, é verdade. Obrigado, Nogueira. Foi boa, tranquilo, né? Foi quem pôde ir, quem não pôde ir não foi. Para mim não tem diferença, né? É ruim quando a gente vai a um debate ou assiste um debate onde os candidatos começam a brigar, se atracar, se agarrar, agredir um ao outro lá. Isso não serve para mim. E ninguém gosta disso. A gente vai assistir um debate para ouvir propostas bonitas, o que pode e o que não pode. Não adianta perguntar a mim uma coisa que você quer para ficar satisfeito de eu falar só para você, bem para você. Eu tenho que falar o que é verdade, o que é sério. Então, o que eu assisti lá, normal, como a gente vê em outros debates, mas muitas lesões, muitas escoriações, e tem gente que está até andando na garupa. Quando eu falei que eu ia convidar o agronegócio, trazer empresas para Campos, isso é um governo forte, sério. Hoje tem gente até dizendo aí que a mão dele é limpa, que papapá, olha só, não somou nada, não vi. Para mim é a mesma coisa. Talvez eu não acompanho muito essa questão de debates de políticos que vai na televisão, promete o mundo e o fundo, né, para angariar o voto, para dominar o voto do cidadão. Arnaldo, eu saí a Campos há 1 ano e meio, 2 anos, ouvi o Cláudio Nogueira e Aldir e os ouvintes da Folha no ar aí. Vou dizer, não é orgulho, não é sem cerimônia, hein? Eu falei com todos ou quase todos os cidadãos de Campos que eu era candidato a prefeito, né? Mas eu não abri a boca em momento nenhum para dizer ao cidadão: eu quero o seu voto, eu preciso que você vote em mim. Eu não fiz isso. Ninguém pode falar isso. Cada um vai escolher o seu candidato criteriosamente. Quem quer uma diferença está no mercado, né? Eu digo sempre que eu sou um candidato igual aquele que tem aquela mercadoria boa na prateleira, mas não para lá, não fica encalhada. Mas cada um tem a sua proposta.
Só que a minha foi essa. Saí na rua e até hoje, para os carros aqui na frente, os amigos param aqui, vem aqui, e eu estou contigo, tá comigo? Não, tá com... Olha, Cláudio, estamos junto com você, hein? Queremos todo mundo junto com você, parabéns. Mas pedir o voto, eu tenho que respeitar o voto, porque é o instrumento ocular daquele homem, daquele chefe de família, que às vezes, muitas das vezes, dá aquele voto de confiança e depois fica no lero-lero. Tá? Agora, essas ausências, o senhor falou que cada um pode faltar, cada um pode ter seus compromissos. Você acha que prejudica de alguma forma para o eleitor criar sua consciência de ouvir as propostas? Não, a proposta do cidadão, muitas das vezes, não tá na língua do cidadão. Eu, por exemplo, durante esse tempo meu aqui, que eu fiz o partido, montei com os companheiros candidatos a vereadores, preparei a nominata, né? O documento, os amigos participam, eu falo para eles o seguinte: olha, não me promete nada a ninguém, não mente, seja verdadeiro, porque eu quero andar de cabeça erguida na rua, como eu ando sempre. Mas a maioria, o próprio sistema, não, porque eu vou trazer água e esgoto, vou tirar, vou baixar a luz, vou baixar não sei o quê, vou botar mais não sei o quê. Isso aí já vem de... A população ficou envelhecida de tantas propostas vazias, né? Tem gente hoje tão bonitinho diante das câmaras, mas quando vai abrir a boca ele tem que engolir determinadas coisas, porque senão implode o que ele vai falar e o que a população sabe deles e não quer ouvir mais. Candidato, o senhor tem falado da questão de outros governos, da situação do município, mas por que o senhor se coloca como a renovação do município num momento como esse? Porque o eleitor deveria acreditar nas palavras do senhor em uma eleição que tem 11 candidatos, né? Como fazer o eleitor acreditar nas palavras do senhor? Eu acho que a formação do homem está acima de tudo, sabe, o Aldir, né? Aldir Salles, a formação do homem está acima de tudo, né? Se você não prestar uma confiança ao cidadão, primeiro você olhar para você mesmo diante do espelho e confessar a verdade, você não pode também sair à rua para falar a mesma linguagem. Primeiro você tem que ser um cidadão. Eu tenho 72 anos, tenho uma família bonita. Há pouco tempo atrás aqui, falaram que eu não estou preparado para ser um prefeito. Mas muitas das vezes eu me preparei para ser um prefeito que Campos está precisando. Eu não me preparei para fazer maracutaia, para ser um mau prefeito, ser um mau esposo, ser um mau chefe de família, ser um mau comerciante. Eu não me preparei para isso. Eu me preparei para ser um cidadão que mereça respeito dentro da nossa comunidade. Eu me preparei para falar a verdade. Trouxe isso em raízes anteriores, respeitando o que os nossos pais nos ensinou, né? Ou que o colégio me ensinou, ser verdadeiro. Isso aí eu não posso desprezar. Mas também tem aquele que não fala a mesma língua e está aí, né? Deixa para lá, vou fazer o quê? A população que vai fazer a sua avaliação e é normal, né? Candidato, e com relação à campanha em si, nesse momento de pandemia, nessa questão de distanciamento,
né, tendo todos os cuidados aí para não propagar essa questão do coronavírus. Como que tem sido a campanha nas ruas? Como que tem sido as campanhas na rede social? Como que tem sido a aceitação por onde o senhor, pelos canais que o senhor tenta se comunicar com a população? Olha, eu tenho visto bem, tenho respeitado, acredito que a população tem que respeitar, porque eu passei por esse momento difícil, não é fácil, o tratamento, a recuperação é ociosa, né? Eu tenho certeza que a população está respeitando bem, usando a máscara, né? O distanciamento. Vou para as ruas, né? Não vou com aquela barganha de negócios. Eu vou ali com meia dúzia de companheiros, converso, peço licença, dou um bom dia, uma boa tarde, vejo saber como é que está o comércio, como é que está o trabalho. Tenho um respeito enorme ao cidadão, o carroceiro, o catador de lixo, o comerciante, aquele que está no barzinho, na lanchonete, aqueles que estão comprando. Respeito muito, distancio e vendo a minha mercadoria como a melhor mercadoria. Olha só, sinto-se a honra de me apresentar como um candidato vendendo uma imagem promissora, porque você é jovem, você precisa ter um respeito enorme ao prefeito, ao juiz, ao presidente, e ele respeitar você também como cidadão. E é isso que eu venho fazendo na minha campanha e estou torcendo que chegue até o final aqui. Eu vou deixar e vou ficar com saudade, né? Depois do dia 15, né? Se Deus quiser, vai correr tudo bem. Eu espero muito que a população vá às urnas conferir o seu compromisso de cidadão, e aquele que buscar, que for recebido com o voto do cidadão, que respeita, porque o cidadão simplesmente ele tem um voto para colocar o cidadão, e ele tem um voto para tirar o cidadão sem mágoa nenhuma. Eu tenho pregado isso. Olha, se eu for eleito algum dia por vocês, se eu não fizer, que me tiram, porque eu não estou aqui para chocar, fazer ninho, fazer puleiro e fazer uma política perversa diante de uma população necessitada, tá bom? Candidato, a gente abordou até na primeira entrevista com o senhor foi candidato a prefeito em São João da Barra em 1996, né, naquela eleição que foi polarizada entre Betinho Dauari e Ditinho Campista, né, com a eleição de Betinho. E agora é a primeira vez que o senhor é candidato aqui em Campos, logo é prefeito. O que mudou do Cláudio Rangel lá de 1996, na primeira eleição disputada, para esse Cláudio Rangel de agora, de 2020? O que mudou é que naquela época eu acho que eu era mais jovem, né? Agora eu virei um garoto, né? Tá aí, né? É porque você não sai às noitadas para dançar o forró. Mas olha bem, meu garoto. Naquela época eu tinha aí, naturalmente, 60 anos ou menos um pouco. Hoje eu estou com 72 anos, mas estou com uma coragem enorme. Olha só, eu acordo cedo, né? Tenho uma família bonita, graças a Deus, abençoada. Durmo todas as noites em casa com ela, né? Os meus filhos, meus netos estão sempre juntos. Os meus colegas de trabalho aqui, né? Trabalho durante a semana, final de semana vou para a roça ver os meus animais, depois vou para as caminhadas, andar com meus companheiros, candidato a vereador, uma coragem enorme. E se Deus proporcionar eu ser prefeito de Campos, vou continuar minha tarefa. Eu vou botar o gabinete no meio da rua, eu vou botar o gabinete aqui na funerária. Esse negócio de ficar trancafiado lá, e com 4 paredes, tapete grosso, refrigerado, não é muito o meu hobby, não. Tá ouvindo? Eu quero ser um cidadão respeitando o voto do cidadão. Candidato, e com relação, o senhor citou mais cedo aí,
a situação dos vereadores, da nominata montada. Nós sabemos que com essa mudança eleitoral sem coligação, é impossível que um partido faça a maioria da Câmara, né? Então, como o seu grupo não tem outros partidos, se o senhor for um candidato eleito, né, não tem como ter a maioria na Câmara. Então, são duas perguntas. Uma, quantos candidatos a vereadores o seu grupo pretende eleger? E a segunda, como construir a maioria, chamando os outros partidos para perto para construir essa maioria na Câmara, caso o senhor seja prefeito? O Arnaldo, o meu partido está sendo igual a outros partidos, não é? Meu partido com pessoas idosas, pessoas chefes de família com quase 60, 70 anos, né? Estamos trabalhando, pedi muito a ele para ser verdadeiro, né? E eu acho que nenhum deles vive debruçado em balcão de negócios, né? Eles estão aí em busca da oportunidade. Se o partido fizer 2 ou 3, o que for, né? Mas que o prefeito dependa da maioria na Câmara para poder trabalhar, vai ter que ser consciencioso. Tem que ser uma maioria bonita, transparente, como também, não tendo a maioria, a minoria se prevaleça, seja sério, seja competitivo, procurar saber e fazer as coisas direito. Eu como prefeito, e tendo uma Câmara de Vereadores com a maioria, ou não com a maioria, eu acho que eles vão ser conscienciosos diante do trabalho que eu possa fornecer ao município. E eles, naturalmente, como representante legal do povo, eles vão também ter que ceder alguns orgulhos, algumas necessidades e cumprir a sua tarefa como cidadão. Eu gostaria muito disso. Mas dentro do seu grupo, nas projeções que vocês fazem, análises, vocês já falam em números de quantos vereadores podem sair do PMN nessa legislatura? Olha, pode ter 1 ou 2, né? Pode ter 1 ou 2, e como o Arnaldo também, o nosso prefeito atual, foi eleito com um número pequeno de vereadores, mas ele está aí trabalhando. Houve alguns distanciamentos, talvez foi imposições, né, de ambas as partes. Eu acho que no momento desse aí o cidadão tem que ceder alguma coisa, viu? Eu acho que tudo para funcionar, alguém perdeu um pouco. E perder um pouco não significa que perdeu tudo. Eu acho que deixou de ganhar mais um pouco, tá bom? E eu quero fazer assim, pretendo ser um prefeito participativo. O candidato, nós temos abordado aqui com todos, o Arnaldo, o Aloísio, o Aldir, a gente sempre fala desse assunto e, na verdade, é só uma configuração ilustrativa sobre um eventual quadro de segundo turno. Na suposição de o senhor não ir para o segundo turno, como é que ficaria o seu partido, como é que ficaria o senhor no sentido de apoiar os candidatos que estariam no segundo turno? Isso, eu volto a repetir, isso é ilustrativo, isso é uma configuração que a gente monta e pergunta a todos os candidatos. O senhor teria uma disponibilidade de conversa com os candidatos? O senhor ficaria neutro? Qual a posição do senhor e do partido? Olha só, eu tenho aqui 27 anos de comércio na minha cidade, né? Graças a Deus, trabalhando. Mas moro aqui há quase 50 anos, né? E passou em minha vista, né, vários prefeitos. E posso falar para você que nenhum desses que passou aí para trás, eu fui simpático, né?
eu votei nele. Foi prefeito, respeitei todos eles como cidadão prefeito, mas não agradou, não agradou o perfil da minha posição. Agora, quando eu lancei a candidatura a prefeito, né, naturalmente, porque nada desses que estão aí foi simpático a eu me ser parceiro dele. Concorda comigo, Cláudio? Não estou desfazendo de nenhum deles, mas com o passado, o presente não aperfeiçoou nada, né? Então eu, como você falou, eu ia ficar muito honrado, né, de ficar neutro, né? Não quero desmerecer nenhum do quadro aí, né? Mas você vai votar num cidadão que não preencheu os seus requisitos só porque é bonitinho, tem a barbinha preparada, não. Ele tem que me convencer, não pelo futuro, que a Deus pertence, mas pelo passado também. Deu para entender? É isso. Não, por favor, não. Candidato, não, eu ia falar com relação a essa questão. Você falou do passado dos candidatos, né? Candidato com passado na prefeitura, o único é o atual prefeito, Rafael Diniz. Mas nós temos candidatos que são vinculados a pessoas que têm passado, né? Quando o senhor fala de analisar o passado das pessoas, o senhor também fala das famílias, como no caso, por exemplo, do Caio, que é filho do Arnaldo, do Vladimir, que é filho do garotinho da Rosinha? Olha, você citou aí, por exemplo, e quer que talvez eu responda o que vai agradar você, né? Nada disso. Não, estou fazendo uma pergunta que o senhor dá a opinião do senhor. O senhor está aberto a ficar à vontade. Eu vou dizer, meu filho, o que me preenche é, por exemplo, eu sou um cidadão aqui que eu dou emprego a 150 funcionários aqui, assino a carteira deles, faço a recolher os encargos que pertencem a eles, né? E gera uma responsabilidade enorme aqui em 12 municípios, dentro do que eu faço, do que eu aprendi, do que eu proponho a fazer. E eu pergunto a você, o que eles mostraram para mim que eles fizeram? Deu para entender? Não é porque é filho, porque é sobrinho, porque está com o pai ou a mãe, nada disso. Eu tenho que saber o seguinte: qual o passado desses homens na interferência comercial, naturalmente com os deveres e obrigações do cidadão, hein? Eu, 72 anos, com essa tarefa que eu falo para você, né, com os cuidados enormes no meu negócio, né? E esses moços que você citou aí, por exemplo, mostra vamos dizer assim, mostra um currículo de trabalho para mim ou para você. Vai ter alguma diferença ou não? Eu estou falando o que eu faço, né? E você pode conferir. E se mostrar o mesmo currículo para você aí, eu e os outros dois que você citou, ou outros também aí, né? Tem outros que são funcionários, por exemplo, da TV, tem outros que são funcionários lá da Petrobras, que foi o que saiu, parece aí, né? E outros aí, né? Eu sou um cidadão que acordo 6 horas da manhã e não fico até meio-dia dormindo e depois vou descansar o sono o resto da tarde. Eu sou um cidadão que eu acordo 6 horas e embrulho a tarefa que eu tenho que carregar e quero dissolver, né? Quero resolver, eu não posso deixar para o dia seguinte. E não passou por mim
para ser assim, moedas fabulosas. Aqui sempre foi apertando o cinto, né? Eu dizendo não, 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 mas as coisas funcionam. Ouviu bem? Muito bem, senhor Cláudio. São 8h42 nós vamos ao intervalo. Fechamos esse bloco com esse tema sobre eventuais contradições da candidatura, temas políticos. Tem no próximo bloco o programa de governo, os seus planos aí que o senhor tem para a educação, para a saúde, que não pode faltar, é claro, é evidente, e outros temas também colocados aqui no streaming do Face, enfim. São 8h43, agora rápido intervalo, voltamos para o último bloco com o candidato Cláudio Rangel, do PMN, à Prefeitura de Campos. É a segunda rodada de entrevistas à Prefeitura com os candidatos da Prefeitura de Campos, e logo mais, às 18h15, teremos o Folha no Ar, segunda edição. O oferecimento é dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.